Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Trazendo hoje o programa o nosso presidente Ejur, presidente da Comissão de Direito Agrário e do agronegócio, meu querido amigo Ricardo Alfonso. Da OAB. Da OAB, é claro. Da OAB, é claro. Pô, parabéns, Alfonso, pela tua decisão, né? Abrir-se mão de uma renovação do Conselho da OAB, né? Atitude... Tu estava já precisa mandatos? O quarto ainda. Quarto? Seria o quarto mandato? Já estou quase. Ia para o quinto. Tem que deixar entrar outras pessoas, oxigenar, né? O conselho, tem muita gente esperando para poder dar contribuição, então eu pedi licença para o meu querido grande presidente Ricardo Brahe, maravilhoso presidente, para que tivesse essa renovação. Mas não teve interferência do Cláudio Lamac aí, não? O Cláudio está viajando, senão eu consegui fazer isso antes que ele viesse. Essa viagem dele, tá certo. Frederico Antunes, só sorriso, reeleito. Maravilha, hein? Parabéns, Frederico. Que bom estar com vocês. E essa eleição lá e aqui. É verdade. Lá e aqui. Verdade. Bom, parabéns. Ganhamos com o presidente Bolsonaro e com o governador Eduardo Leite. Tu não te sentisse assim, um pouco traidor com os governadores Jair Sartori? Está quase igual a facada do Bolsonaro. Com o Lucas Redeck. Sabe por que ele está falando isso? Porque há pouco ele estava conversando no telefone com o Cairoli. O Cairoli deve ter tocado uma corneta nele. Uma corneta. Eu vou te responder de jeito nenhum. Primeiro porque... E o Thiago, que está de aniversário, depois tu vai saudar ele, é testemunha. Nós tivemos 4 anos de parceria, de defesa, do início das mudanças que o Rio Grande do Sul precisa ainda completar com o futuro governador Eduardo Leite, sob a batuta do Sartori. E fomos parceiros e fiéis em todas as instâncias. E o meu partido coligou com o Eduardo Leite nesta eleição e eu faço a mesma coisa. Mas houve dissidência no PP, né? Teve gente que não acompanhou. Tu sabe que depois de muitos anos, né, nós tivemos 2 nomes de partidos que trabalharam juntos, quase em todos os últimos governos, nós ficamos, né, muitos de nós, né, com aquela situação, né? Olha, eu gosto do Sartori, né? Tem o Sartori em alto nível, alta conta, né, de competência. Também o Cairoli, senão o Cairoli vai ficar contigo. O Cairoli, logicamente, foi um excelente vice-governador. Tem sido e vai ser até o final. Não é uma grande surpresa, mas teve uma grande atuação como vice-governador. Então, cara leal, companheiro. E a nossa expectativa com o Eduardo Leite também é muito boa. Né? Um jovem, né, talentoso, né, já foi um aprovado prefeito de uma cidade importante como Pelotas, ou seja, 90% dos votos. Era, vamos dizer assim, mais uma questão de cumprirmos contratos. Nós fizemos um contrato com o PSDB, né, aqui no estado do Rio Grande do Sul, coligamos para federal, para estadual nós coligamos com o PTB, que é o vice do Ranolfo, né, do Eduardo Leite, e, logicamente, eu acompanhei o Eduardo Leite. Acompanhou a decisão do partido. Acompanhei a decisão do partido. É verdade. Assim como acompanhei... Quanto tempo atrás eu disse lá na sede do PP, dos progressistas, o Progressistas vai para onde for a Ana Amélia. Não é assim a decisão do partido. Foi para a Ana Amélia. E tu falou da Ana Amélia e eu acompanhei também o Alckmin e a Ana Amélia no primeiro turno. No segundo turno, nós apoiamos o Bolsonaro. Mas no primeiro turno... Os teus gestos já estão assim, eu já vi. Tem que ficar atento, O brigadeiro nem precisa dizer, o brigadeiro é com as duas, né? Agora pode fazer, brigadeiro, pode dar para quem quiser. Pois já passou as eleições. Raul José Ferreira. Mas é sempre uma satisfação, principalmente com tantos amigos aqui hoje. E depois a gente, no ponto final, a gente manda um abraço. Vai mandar os abraços necessários aí, né? O brigadeiro que foi comandante do 5º Comar aqui no Rio Grande do Sul, com grande sucesso, né? Quem era o teu parceiro na época de Comando Militar do Sul? Nós tivemos na mesma época. O Denardi,
Foi o general Leonardo? Depois, né? Mas antes foi o Elito. O general Elito. José Elito Carvalho Siqueira. Foi o Elito. Para mostrar que eu conheço bem o nome dos generais, como tu conhece de desembargador. O Elito foi o que? Comandante Tu eras militar o do Sul. presidente, da Assembleia. presidente da Assembleia, né? E foi ministro Da Dilma. da Dilma. Foi ministro da Dilma. Do GSI. Foi o GSI, que hoje está o general O Etchegói. Etchegói. Antônio Sartori, o homem que criou o Brasil, teve uma atuação em defesa da candidatura Bolsonaro Mourão? Não. Tá. Então foi defesa de quê? Em nenhum momento, todas as pessoas que entraram no nosso grupo foram convidadas, tá? E o objetivo era bem simples, discutir o momento Brasil. Em nenhum momento Mas se virou no colocou... quê? Tu acompanhou, tu sabe o que Claro que eu aconteceu. sei. Foi um excelente Foi 3 semanas. avassaladora a posição fantásticas. favorável ao Bolsonaro. Gente de peso. Foi muito... Teve momentos muito conflitantes, né? Quando alguém tomava posição em relação ao governo do Estado aqui. Tá? Deixa eu te dizer, Frederico, nós somos, antes de mais nada, amigos, certo? Desde que você começou aquele teu primeiro discurso na Expo Inter, quando tu era vereador na fronteira, que causou um tititi tremendo, aquele teu primeiro discurso. Desde aquela época, já fizemos viagem junto, representando o Brasil em Paris, certo? Te lembra disso? Pois é. Deixa eu te dizer, causou estranheza e fica muito difícil, foi muito difícil. E até hoje eu tenho dificuldade, e não sou o único, a deglutir a maneira como o PP conduziu os arranjos a nível estadual e a nível nacional. Não vamos polemizar, porque eu acho que não é pauta, mas o meu poimento tem que ser claro e transparente, te olhando nos olhos. Foi difícil de entender, ou melhor, não dá para entender. Mas deixa assim, porque isso é um tema bastante polêmico. Fala, Paulo Sérgio. Nosso aniversariante do dia, o deputado Thiago Silva, também reeleito, ainda só sorrisos, né? E também tivemos decisão polêmica, tivemos afastamento do governador, né? Pedro Simon, né? Em função também de posturas, né? Mas quero de novo aqui abraçar pelo aniversário e pela reeleição. Né? Muito obrigado, Paulo, todos amigos da mesa. Eu queria inicialmente ratificar aqui a manifestação do Frederico, meu querido colega, né, que tem uma experiência importante aqui no parlamento, no sentido de que nós possuímos, eu vejo de maneira muito nítida, um campo político, não é, que tem todas as condições para construir uma convergência em prol das transformações necessárias para o nosso Estado. Né? E tu disseste muito bem, eu acho que o Sartori iniciou um processo de mudança muito importante, não é? Realmente reformas estruturais que pavimentam novas condições de sustentabilidade para o Estado do Rio Grande do Sul. E eu vejo assim, logicamente, fizemos um trabalho muito intenso, entendendo que o governador Sartori reunia todas as condições, não é, para dar sequência a esse trabalho com muita segurança. Mas nesse momento a nossa bancada, ela realmente se coloca numa condição, obviamente uma condição independente, mas uma condição de muita parceria, de muita sinergia. Né? Nós temos muita consciência, Paulo, do momento que o Estado do Rio Grande do Sul vive, né? Um momento difícil, não é? Nós precisamos completar essa etapa das reformas estruturais e recolocar o nosso Estado no caminho do desenvolvimento. Olha aí, Frederico. Já estão me falando que tu és cotado para ser secretário da Agricultura. É verdade isso? Não? Hoje o Mainardi... É verdade isso? Não, ninguém pode dizer que foi cotado para nada ainda, porque Nem o Lucas Redecker para a Casa Civil? Pelo menos eu não, do nosso partido, a gente não teve nenhum tipo de diálogo com o governador eleito. E ele também não credenciou ninguém para falar em nome dele sobre qualquer... Não, eu que estou cogitando aqui. E tu sabe que hoje teve um pronunciamento do Luiz Fernando Mainardi no Grande Expediente. E o secretário da Agricultura também. E eu até fiz uma parte, não sei se tu fizesse a parte também, eu fiz uma parte dizendo, olha, ao longo dos meus 6 mandatos, quase 20 anos agora, meus 5 mandatos, 20 anos, eu nunca vi numa transição um membro do Partido dos Trabalhadores, um partido de oposição, subir à tribuna e dizer que está à disposição de
colaborar. De colaborar com o governo eleito. Eu fiz também. Logicamente, são os aprendizados. Imagino que todos nós Grandeza temos do que tirar Maynard, hein? um aprendizado. Mas vou considerar o seguinte, né, também, o fato do Eduardo Leite não ter dado um apoio explícito ao Bolsonaro, ele conseguiu virar 42 cidades. Mas, né, exatamente. 42 cidades onde o PT ganhou. Exatamente. O Eduardo Leite ganhou nessas 42. Então foi uma estratégia dele de atrair o PT. Mas se o senhor me e eu permite, acho que ele que uma veio parte, Sem dizer que estava atraindo. Uma parte Sem da dizer manifestação do Maynard foi justamente no sentido de tentar explicar, não é, esse apoio que foi real, foi concreto por parte do PT. Ele disse que, enfim, foi uma coisa pontual, entre um e outro. mas ele fez questão de dizer que em alguns pontos ele considerava, ele convergia com o governador eleito. Realmente me surpreendeu assim, realmente a participação do PT na eleição do Eduardo Leite foi decisiva. E são gestos de grandeza, coisa que o Haddad não teve no dia da eleição em relação ao Bolsonaro. Gesto de grandeza, Paulo Sérgio? Claro, reconheceu qualquer governante. Gesto de grandeza, o Maynard se colocar à disposição para seguir a agricultura? Eu não posso concordar com isso. Não, estou dizendo. Não foi um foi gesto de grandeza. Não, ele não se colocou à disposição. Não é isso. Foi tudo Não. Aqui o Maynard disse que está à disposição para colaborar. Lá o Haddad nem telefonou. Não, isso eu sei. É que teve dois assuntos. O Paulo falou sobre a Secretaria de Agricultura e depois a gente entrou falando que ele foi ex-secretário de Agricultura. Foi Mas isso. se colocou à disposição. Tudo eu entender que ele se colocou como secretário. Como deputado na Assembleia. Para votar projetos que são projetos importantes. Eu já elogiei uma ocasião aqui o Maynard, que ele sempre foi uma pessoa correta com a imprensa, com todos, mas quando o José Leitão se acidentou na estrada, uma chuva fantástica, que ele perdeu a esposa no acidente, o cara que parou para atendê-lo na estrada sem saber quem era, né? Largou o carro no meio da chuva e foi atender um carro que estava batido, capotado, foi atender as vítimas, foi o Maynard. Então ali eu aprendi a ver o Maynard com mais grandeza ainda. E essa atitude ainda engrandece mais ele. Eu acho que é uma pessoa que merece o nosso reconhecimento nos dois sentidos, da solidariedade e da grandeza política, né? Então, fica esse reconhecimento. Bem lembrado aí, Frederico Antunes. Mas, claro que nós tivemos uma eleição extremamente dura, todos imaginavam que na segunda-feira, em função da vitória do Bolsonaro, as bolsas disparariam, o dólar cairia, e não foi bem o que aconteceu. Tanto é que hoje eu liguei para o Sartori, foi pela manhã ainda, né? O que está acontecendo? Que a bolsa está caindo e o dólar subindo. Depois houve uma reversão a partir disso, Sartori. Olha, a gente tem que analisar como é que o mundo funciona. Se tu pegar o fluxo financeiro global do ano passado e dividir por dias úteis, por horário bancário, o fluxo financeiro por hora no mundo passa de 500 bilhões de dólares. 500 bilhões de dólares por hora. Por hora? Ou seja, por hora, no mundo, por hora. Tu pega o exemplo que nos dólares, afeta... Hein? Tu pega o exemplo que mais nos afeta no dia todo pela economia do Estado, que é a comercialização de soja, que muitas pessoas olham simplesmente a cotação da soja na Bolsa de Chicago e acham aquilo uma referência de preço. É apenas uma referência para a soja na cidade de Chicago, que tu conhece bem, da cidade de Chicago. Do volume de soja comercializado na Bolsa de Chicago, que o ano passado foi 6 bilhões, 580 milhões de toneladas, contra uma safra de 340 milhões e um comércio mundial de 150 milhões, ou seja, 98,6% do volume de negócio na Bolsa de Chicago é papel, é especulação. Então, o que houve ontem, pura, total e absoluta especulação. Hoje, pura, total e absoluta especulação. De lucro. Hoje, Petrobras fechou a 28, ponto mais alto em quantos anos? O que aconteceu? Aumentou o consumo? Aumentou a produção? Não aconteceu nada. Absolutamente nada. Pura especulação. E por que está acontecendo isso? Nem o efeito Bolsonaro, tu considera aí? Não, mas o efeito Bolsonaro foi uma das causas disso, porque ninguém esperava uma diferença. O mercado não esperava uma diferença de 11 pontos. Se esperava 20 pontos. Então foi uma surpresa negativa. E é só acompanhar o que o Guedes tem dito, o que o Guedes tem falado,
está causando um transtorno, uma insegurança total. Um horror. Ninguém sabe ainda. Não, hoje a colocação dele em relação ao Mercosul foi de uma infelicidade e de um desconhecimento impressionante. Essa foi ontem. Ontem. A repercussão foi hoje. Eu vi hoje nos jornais. Hoje os jornais destacaram. Impressionante. Ele disse que são países bolivarianos, mas como Paraguai e Argentina é bolivariano, que o Mercosul não vai funcionar. E eu preciso dizer para vocês que o ex-embaixador do Uruguai no Brasil, Carlos Amorim, me ligou porque eu sou presidente da comissão do Mercosul aqui. Carlos Amorim. Ah, não, Carlos Amorim, tá certo. Amorim, que foi o embaixador uruguaio no Brasil. No Brasil, tá certo. Ele me ligou, desde a semana passada ele veio me ligando e pedindo a possibilidade de eu fazer um contato com o Onix, se eu podia falar com o Onix, para que o Onix, tão logo tivesse o resultado, né, e, logicamente, imaginando e pressupondo que o Bolsonaro ganharia, como ganhou, pudesse passar o telefone para o presidente Tabaré. O presidente Tabaré gostaria de ser um dos primeiros a manifestar os cumprimentos ao Bolsonaro e dizer, né, do interesse dele de continuar, né, bons laços de negócio, amizade, parceria com o Brasil. 2 semanas antes me ligou, eu estou dando o nome e estou dizendo qual o objetivo, porque se nós estamos comentando aí que houve uma manifestação de países bolivarianos e tal, o que estaria mais próximo a essa tendência seria o Uruguai. Então, são os... Que se absteve na votação do ingresso da Venezuela. E foi quem nos ligou para pedir o contato para poder cumprimentar e se colocar à disposição. Sérgio, mais uma que explica o porquê dessa louca volatilidade. O que é a volatilidade? Grandes, bruscos e inesperados movimentos. Uma do Guedes hoje, no fim da tarde. Vamos salvar a indústria apesar dos industriais brasileiros. Que bárbaro. Mas ele fez uma declaração que me deixou realmente perplexo. Acho que foi na Globo News, quando assim do nada ele faz uma avaliação de todos os ativos brasileiros, mas dando assim a declaração no sentido seguinte: olha, se nós vender tudo, tipo assim, se fizer uma liquidação e vender praticamente todo o patrimônio público brasileiro, dá 700 bilhões. Mas que bárbaro. No máximo, tipo assim, sabe, com uma falta de... Mas que bárbaro. Depreciando. O Banrisul sozinho vale aí 4 vezes mais que isso. Podendo depreciar. Impressionado. Tem que fazer um Mas levantamento. que bárbaro. Paulo Sérgio, Carlos Esteio, vendo esta bancada direitista, infelizmente tem que dizer a eles que o PT foi o partido que mais elegeu deputados estaduais, federais, senadores e governadores nas eleições de 2018. Só que é direitista, do PT, de carteirinha. Como é que é? Mais governadores? Teve mais governadores e teve Sim, mesmo. Foi o partido que mais governadores teve. Mais deputados federais e teve. Claro que o PSL agora vai passar pela causa de Deixa eu barreira. só perguntar para o nosso amigo o seguinte: quanto é que representa em eleitores os governadores que o PT elegeu? o governador que o seu partido É o Carlos elegeu? Esteio. O seu partido elegeu importantes estados. Mas quanto isso representa de eleitores? E de PIB? E de PIB? Pelo amor de Deus, tio. Vamos botar o pé no chão. Vocês ainda não botaram o pé no chão. Inclusive, nós não estamos falando mal do PT, né? Nós nem Sim, chegamos a comentar. E uma outra coisa, se nós fizéssemos uma comparação... Elogiamos muito o Mainardi. Uma comparação com os números do período anterior, foi o partido que mais perdeu. Na eleição municipal perdeu 50% dos prefeitos. Em termos de diminuição de bancadas e de espaços em governo. Mas eu disse aqui, repeti ontem, eu achei que o PT fosse sair dessa eleição como partido nanico. Não saiu. Era o que eu imaginava e disse aqui, estou reconhecendo agora. Mas olha só, é um partido que se estruturou durante décadas, tio. Que está espraiado por todos os níveis de governo, municipal, estadual e federal. Então, é um partido que tem que tirar o chapéu porque eles sabem se organizar. E a direita vai aprender, porque está aprendendo. Então, quando você... porque foi o maior número, foi. Mas o que representa de PIB? A direita aprendeu a fazer oposição, por incrível que pareça. Exatamente isso. Porque os senhores nos ensinaram. Eu quero até não discordar, mas eu quero comentar o que tu dissesse agora.
Se tu pegar o número de votos que elegeram o Bolsonaro e pegar lá atrás o número de votos que elegeram o Lula, houve uma reconversão do mesmo eleitor que votou no Lula e agora votou no Bolsonaro. Classe média. Então não é uma De parte deles, não é uma organização, ela está começando. Mas não é uma organização de uma ideologia ou de um grupo. Rodrigo, eu tenho uma colocação Há uma que eu gosto muito, quando se faz uma análise de uma situação, fotografia do momento. Na vida, não interessa onde é que você está. Interessa, você está subindo ou está caindo? Quem fez essa colocação? O PT está subindo ou está caindo? Simples. É isso aí. Simples. Aliás, Simples e todos os pragmático. partidos caíram, vamos dizer de passagem, todos os partidos caíram. Subiram os partidos que não estavam atrelados ao poder no governo Lula. Que nem existia. E no governo Dilma. Todos os partidos caíram, Paulo, mas assim, um traço interessante dessa manifestação, ela revela um aspecto que é muito peculiar ao PT, que é a completa falta de autocrítica. Né? Nenhuma. O PT, ele não só se tornou refém de uma incapacidade brutal de fazer uma autocrítica, como ele se descolou da realidade. O PT constituiu uma narrativa, né? Começou com a narrativa do golpe, a vitimização dos seus grandes líderes, né? A Lava Jato é uma grande conspiração persecutória. Paulo, com todo respeito, eu participei de muitos debates, não é, com os nossos colegas deputados petistas, e eles sempre enfrentavam o confronto, faziam um confronto político com essa narrativa da conspiração midiática imperialista, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma por nada que aconteceu. Tem interesse em inovação e empreendedorismo? Vem aí o Insight, o principal evento da Semana Global. Se me ajudar, eu continuo. Da Semana Global do Empreendedorismo no Rio Grande do Sul. O evento é inédito e irá proporcionar múltiplas oportunidades de conexão entre empresas, investidores, aceleradores e jovens interessados em empreendedorismo. Serão 2 dias de programação, 12 e 13 de novembro, no Centro de Eventos do Parque Shopping Canoas, das 9 às 20 horas, com conteúdo ininterrupto. O Insight vai trazer palestras, oficinas e muito mais. Tudo isto para que você desenvolva soluções, mostre sua criatividade e viva a experiência de interação do ecossistema de inovação do Estado. Entre os palestrantes confirmados estão Tiago Matos, Thales Gomes e Camila Chute. Acesse o sebrae-rs.com.rs Insight e garanta seu ingresso. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Sabor irresistível, a qualidade que não surpreende mais. Experimente as linguiças e salsichões do Alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, e a qualidade vem desde 1960 e está à disposição na rede Zafari. O Cremers informa, Outubro Rosa é uma campanha destinada a alertar sobre a importância de medidas preventivas contra o câncer de mamas. Recomendamos, como faz o Ministério da Saúde, que o exame mamográfico seja feito anualmente e que o autoexame também é muito importante. Quanto mais cedo o diagnóstico acontecer e o tratamento existir, maiores as chances de cura. Procure um médico. Cremers, estado de alerta pela saúde. Estavam comentando aqui sobre vinhos, estava aqui o debate aqui do Frederico Antunes com o Antônio Sartori. Eles estão indo à Argentina, Uruguai, mas a qualidade está aqui. França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe assim em uma das lojas da Vinhos do Mundo, na Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio Vargas, 1135 e na Lípio César, 203. Atenção, cooperado Unicred, a antecipação do 13º vantagem para você e para a sua empresa. Assim você quita o salário dos colaboradores e também resolve as despesas de final de ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com o seu gerente Unicred e faça uma simulação. Vamos agora ao quadro saúde, com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínica, do Ernesto Tornellis, sócio fundador do Instituto Oncológico Capla, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e que muito nos honra por ser presidente reeleito da Bienal do Mercosul e da nossa... Produz o melhor vinho gaúcho.
a nossa Laurência. Então, o melhor vinho gaúcho anuncie, é do Gilberto. Anuncie o nosso Momento Saúde com o doutor Gilberto Schwartzman, caro amigo Gilberto, estamos indo junto quinta-feira para Punta del Este, tomar bons vinhos, tem bons tonac, o Frederico conhece bem, mas o melhor vinho do Rio Grande do Sul é da Barra do Ribeiro, Paralelo 33, o mês de Mendoza, Argentina, é um vinaço incrível. Mas ele vem para falar sobre oncologia. Doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. O doutor Gilberto Schwartzman, que eu chamo ele de André Rieu dos Pampas, viu? Hein? Que é um grande músico. Eu preciso dar. André Rieu dos Pampas. Olha, pode ser um pouco delicado, mas eu vou dar um depoimento daquilo que o Gilberto e você também colocou. A Carol, minha amada esposa, paixão da minha vida, há 10 anos atrás, descobriu que tinha o início de câncer de mama. Procurei o Gilberto disse, Antônio, tu sabe que eu conheço o oncologista do mundo todo. Se a Leonor um dia tiver problema de câncer, tem o melhor oncologista desse tema, é Porto Alegre. E a Carol está curada, não fez químio, não fez rádio, teve coragem de ter uma atitude parceira, tirou as 2 mamas, colocou silicone, está perfeita, maravilhosa, mais linda do que nunca, paixão da minha vida, a Carol. Não fica te exibindo muito aí. Sou apaixonado por essa mulher. Aqui tem outro também, apaixonadíssimo pela mulher. Como é que chama a tua esposa, dona Andréia? Não, mas... André Fermino. Não, mas te chamo, dá um... Ah, sim, minha moça bonita. Ah, moça bonita aí, né? Todo mundo apaixonado. Não, o Ricardo Alfonsin, Dona Luísa, a Silvia matou meu galo, o Frederico Antunes. Como é que é o negócio? Era um galo, hoje está terminado. A Silvia acabou com ele. A esposa do nosso Thiago eu não conheço. Mas olha o cabelo do As outras Fred, eu conheço. Hein? A única esposa que não conheço é a tua, Ei, Thiago. Paulo Sérgio, olha o cabelo do Fred, mais melenudo do que nunca. O avô dele. Paulo Sérgio, avisa o Major Brigadeiro que não desista. Na próxima vaga para o Senado, queremos ele eleito. Vai desistir não, Brigadeiro. Hein? Ah, tem muita água para passar debaixo da ponte aí. Mas a outra vez tu vai te aliar mais ao Bolsonaro. Né? Se bem que o momento passa, né? Boa noite, Paulo Sérgio, ilustre convidados. A reforma que os senhores acham que o Bolsonaro tem que dar prioridade assim que assumir no Planalto está vinculada a quê? Rafael Martins e Dali Grêmio. Qual é as reformas que ele tem que fazer? Hoje eu vi a reforma A da Previdência, ele disse que vai dar sequência de parte da proposta pelo Porque a colocação dele é uma colocação que faz sentido. Se mudar de 60 para 65, não passa. Então vamos num processo paulatino. É uma estratégia. Hein? Até faz sentido a É que eu colocação fui te dele. ajudar que tu estava com dificuldade de encontrar qual era. Nenhuma dificuldade. Hoje de tarde houve um desacerto entre os assessores e futuros ministros do Bolsonaro, que o Onix dizia que iriam fazer remendos ou emendas, mas falou em remendos, parece, na reforma do Temer. E o Bolsonaro disse que vai com ela assim como está, e o Mourão também. Que não vai assim como está para tentar passar esse ano para evitar o desgaste do ano que vem. Então, E bota desgaste. Hein? né, então a tendência do que eu vi dos comentários agora vindo para cá, o Mourão está dando uma entrevista na rádio dizendo que eles vão tocar como está do tempo para tentar liquidar até o final. Mas o ano que vem vai ser mais fácil de passar, porque grande parte da Câmara Federal e do Senado da República são de neófitos nos respectivos parlamentos. Então fica mais fácil. E muita gente, né, de 1 para 52,
deputados do PSL facilita. Paulo, será que algum deputado dá uma ideia para o presidente da República reduzir a metade os impostos sobre combustíveis? O Paulo Aguiar de Alegrete, ou do Alegrete. Ô, Paulo Sérgio, olha aqui o Vianney. Vianney é o primeiro homem da Bung, uma das maiores empresas do agro mundial, direto de Passo Fundo. Olá, não fale besteira, eu estou te assistindo. Abraço. Pesada a mesa, hein? Pesada, faltou você. Um grande abraço para ele, grande figura. Abraço, Vianney. Qual é a sugestão de reduzir o imposto de combustíveis à metade? Seria um grande lance do presidente da República. Sem dúvida. Eu queria só fazer uma observação antes, em relação ao que o Ricardo considerou, a questão dessas reformas que o Bolsonaro está propondo, né? Eu acredito que nós tivemos assim um problema muito sério durante o processo eleitoral, que foi a total ausência de debate político e de propostas. De modo que a gente está num vazio absoluto. A gente não tem... O Bolsonaro ganhou, né? E obviamente foi uma carnificina. A gente viu o segundo turno, que teoricamente, Paulo, seria um espaço programático, para fazer compromissos com a nação. Né? Olha, tu tem uma reforma da Previdência, que alguém fica na dúvida do que ele sempre apregoou e disse que ia fazer? Quem? O Bolsonaro sempre foi muito claro. Ele nunca falou nada. Mas como que não? Nunca falou nada. Nem o plano de governo dele. Mas como que não? O norte dele... Então todos os jornalistas estão errados, o senhor está certo. As diretrizes... Não faça assim, não faça assim. Eu leio todos os jornais. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nos programas de TV ele não falou. Isso eu concordo que ele não falou. Mas ninguém tem dúvida de qual é o norte dele. Mas ninguém perguntou também. Ontem a entrevista, olha, eu não sou juiz. Ele não foi nos debates, ele não falou nos programas eleitorais. Eu não sou juiz de jornalista. Então, talvez eu quero dizer o meu segmento que não tenha muita clareza, Thiago, o do senhor também, do que o Bolsonaro está propondo. Não, pode ser um entendimento diferente. Deputado Thiago Simão, o problema... que eu tenho. Talvez o senhor tenha uma compreensão que eu tenha outra. Absolutamente sim. O problema do jornalismo que foi praticado nacionalmente foi no jornalismo inquisitivo, remexendo o passado. Ontem, por exemplo, a entrevista do Jornal Nacional com o Bolsonaro, tratando de questões que não tem nada a ver. Nada a ver com o futuro do país. Também foram de péssimo. Eu acho que ele foi muito delicado até. Tem direito de fazer, tem. E eu acho que ele foi muito delicado. Mas tanto prova que o deputado está dizendo, que tu mesmo está dizendo hoje, que o Paulo Guedes fica dizendo essas coisas sem sentido. Olha, dizendo o que eles estão dizendo, o próprio Bolsonaro, desde que ficou claro que ele foi eleito, desagrada profundamente e dá uma intranquilidade muito grande. Por isso que o mercado está fazendo essa louca volatilidade. Você tem uma incerteza muito grande. A própria descoordenação na transição. Hoje voltou a história de fundir Ministério da Agricultura e Meio Ambiente. Não tem nada a ver isso. Não, mas essa história é antiga. Já disse que vai fazer, não vai fazer, vai separar. Vai fazer, daqui a pouco eles vão fazer outra. Mas já houve N desmentidos sobre esse tema. Eu não sei se é exatamente ele, Afonso. Ou se é que nem aquela história. Fulano vai ser ministro, Cicrano vai ser secretário. Eu vi ele dizer isso e vi ele dizer que não ia fazer depois. Agora hoje para pensar melhor. Sim, é verdade. Você como advogado estudou latim e eu estudei latim no Colégio Navegantes com as Feiras Navegantes. Eu aprendi desde cedo algo que eu não me esqueço: mens sana in corpore sana. Só tem uma mente sã, um corpo sã. O Camada, com a situação que ele tem, não tem como processar de uma maneira absolutamente lúcida e com norte. Isso não está acontecendo. Por isso que a inquietação é muito grande da sociedade como um todo. Paulo Sérgio, eu acho fundamental para qualquer futuro governante eleito ele saber qual vai ser a reação do parlamento para as suas propostas. Então, ele não pode lançar afirmativamente. Vai ser difícil, né? Já determinado e sem retoques, né? Que ele vai fazer tal mudança ou vai mandar tal reforma com tal texto. Agora, nesse momento. Ele vai precisar primeiro dar uma conversadinha com os futuros aliados para a proposta. Porque Frederico, ele corre a oposição tem 45%, é muito. Por isso que eu estou dizendo, muito. Antônio, estou dizendo que, inclusive, para os próprios aliados, ele tem que afinar algumas coisas, entendeu? Tu vê, vou citar um exemplo. Nós vamos ter uma dificuldade muito grande aqui no Rio Grande do Sul sobre a manutenção da alíquota de ICMS, de 1%.
Muito Passa grande. ou não passa? Muito grande. A minha opinião... Aliás, quero aproveitar isso aqui, desculpe. O Ernie Klasman, caro Paulo Sérgio, é verdade que o Leite já pediu para manter o tarifaço por mais 2 anos? E o acordo com o governo federal, isso não importa? E se acontecer, o que ele vai fazer? Bom, O Ernie, dentro do tema. tá bem. Primeiro que a gente já ouviu falar, ele falou, e já saiu nos jornais, e ele já manifestou isso também nas suas entrevistas, que ele sim vai solicitar ao governador Sartori que mande, porque é o princípio da anterioridade, que é uma exigência de uma lei fiscal, de alteração fiscal tributária, que para ser praticado no ano que vem tem que ser votado no período anterior. Então, portanto, quem tem que mandar o projeto para a Assembleia, se é que existe o interesse, no dia 1º de janeiro, de manter esta alíquota, é o governador Sartori, e não ele. Se ele mandar quando ele assumir, o projeto só vai vigorar a partir do ano 2020, e não 2019. Então, portanto, ele já manifestou isso para o governador Sartori. Nós, quando votamos, eu votei contra o aumento de imposto na última vez que foi para a Assembleia. Mas ganhou, passou o projeto. E houve uma emenda que limitou até o último dia desse governo. Então, portanto, ele está solicitando ao governador que remeta um novo projeto, né, adiando o prazo, ou seja, dilatando o prazo para mais... O que você pensa que o Sartori vai fazer? Para mais 2 anos. Vai mandar. Vai mandar, porque é coerente. Não, vai mandar. É um homem íntegro e coerente, absolutamente. Faria isso como fez ele faria para ele mesmo e vai fazer para o Leite também, porque é um homem que defendeu o Rio Grande. Vai mandar. Sartori é um homem íntegro, absolutamente confiável. Não, eu penso, de postura e de base. Eu penso exatamente isso e assino embaixo no que tu está dizendo. E a outra parte que ele fala é da parte do programa de recuperação fiscal. A assinatura do contrato com o governo. Se o Leite conseguir, União, será que ele volta atrás? Não? Tem uma cláusula no contrato que tem que ser observada, que já está sendo motivo aí de análise há bom tempo, né, da Procuradoria do Estado e da Fazenda, que manifesta que o Estado não pode reduzir receita para ter acesso. E me chamou a atenção um assessor meu essa semana. É uma dúvida, inclusive, Frederico, que o período proposto pelo contrato de extensão da majoração da alíquota é de 3 anos. Diferentemente do que o Eduardo propôs, que é 2 anos. Sim, mas então eu estava me referindo à necessidade do futuro parlamento, né, e da constituição do futuro parlamento, né, ser consultada pelo futuro governante para alguns temas que ele está dizendo que vai dar preferência, né, na abertura dos trabalhos. Porque se ele não fizer isso, não tiver a prudência de fazer isso, ele pode queimar projetos que são projetos vitais. Agora eu quero ver a tua opinião sobre o seguinte ponto. Vai ser assinado o acordo, agora, hoje, amanhã, depois, pelo Sartori, no trabalho do Cairoli, tá? Foi quantas vezes, dezenas de vezes a Brasília, do acordo da dívida do governo do Estado com o governo federal. Mas os detalhes, o acerto, vai ser feito pelo Leite com o novo executivo. Sim, como vai ficar? Tu pega, por exemplo, a parte com muitas cláusulas a cumprir, hein? E como vai ficar? Da Assembleia Legislativa. Eu acho que fez muito bem o governador Sartori e o Cairoli de não fazerem isso, poderiam ter feito semana passada, claro, porque eles, primeiro, poderia ser confundido com um gesto aí, né, de aproveitamento do processo eleitoral. Né? É como se fosse... Se protegeram. Segundo, podia também ser negativo, porque está assinando o quê e quais as obrigações que nós vamos ter que observar e cumprir. Tá? Coisas que dependem da Assembleia Legislativa, que muitas delas vão ter que passar pela Assembleia. Por exemplo, né, quando vai ter que liberar ativos do Estado para lastrear. O credor está dizendo para o devedor, tu quer que eu te dê um fôlego para te pagar uma conta, mas tu tem patrimônio. Alguma coisa tu tem que vender. O FMI do Rio Grande do Sul é o governo federal. Para poder demonstrar, né, que tu está também fazendo a tua parte. Entre as partes exigidas pelo credor, uma delas é o sujeito se desfazer de patrimônio que não está dando condições de rentabilidade para o Estado. Isto ele vai ter que fazer como? No meu ponto de vista, para ter celeridade e cumprir o quanto antes para poder definitivamente ter aquilo que ele precisa, é também acesso a financiamentos. São outras coisas que estão dentro do contrato. Ele precisa fazer mexer na Constituição, coisa que nós tentamos fazer, né, com o governador Sartori
e não conseguimos, porque nós tivemos aí o maior número de votos, né, contra a alteração das cláusulas impostas na Constituição. Inclusive do governador eleito, do partido governador Não, então eu vou fazer o seguinte, nós tivemos uma votação na Assembleia que nós perdemos, não da chamada do plebiscito. Nós perdemos um projeto de lei, uma emenda constitucional, uma proposta de emenda, uma proposta de emenda constitucional que mexia na Constituição e retirava a exigência do plebiscito. Sim. Perdemos, porque 33 votos, é um quórum qualificado. O erro foi ter colocado o plebiscito na Constituição estadual. Esse foi o grande erro. Não, mas aí tinha que outra época. corrigir. Outra época não tem época. Só ia aceitar a jogada da esquerda. E uma outra questão é a chamada do plebiscito. Então ele vai ter que abrir os trabalhos. Entre os primeiros projetos, do meu ponto de vista, né, vai ser, logicamente, o Eduardo Leite, o governador, que vai decidir. Mas os primeiros projetos que tem que ir para a Assembleia é uma PEC. É uma proposta de emenda constitucional, de novo, pedindo a alteração. Mas e essa questão da prorrogação do prazo? Eu acho, aí por isso que essa a prorrogação do prazo do ICM, do aumento. Não, mas Frederico, essa é uma questão essa legislatura, eu acho que a composição atual já demonstrou que não tem voto suficiente para aprovar a retirada do plebiscito do texto. Mas aí o PSDB PSDB eu estou falando em dois votar tempos. a favor. Desculpa, Tiago, eu estou falando em dois tempos aqui. Nós estamos falando do tempo da manutenção da alíquota. Aí eu expliquei. Sim. Este tem que ser votado agora. Sim. O outro, E o que da é a alíquota, como é que vai alteração, ser? nós Na não próxima poderíamos votar, porque legislatura. nós já votamos, inclusive, nesta. Tem que ser votado na próxima. Mas Aí, essa daí, se eu pergunto, a da alíquota tem chance de passar a agora? chance de passar é se a bancada do PMDB, também eu estou fazendo aqui mais como um comentarista, né, de projeto, um analista aí. Né? Se o PMDB votar como votou, quando foi criado... Né, se o PP votar como votou, não passa. Não. Se por isso eu estou dizendo... Mas eu estou te adiantando. Eu estou falando... Se o PP votar como votou, não vai passar. Não, o PP devolveu o requentaço. Vai mudar o voto. Se o PP votar... Agora tu vai mudar teu voto. Se o PP votar como votou e o PMDB votar como votou, passa. Não, certo. Passa. Mas agora tu muda o voto. Se o PP votar como votou, e eu estou dizendo que se eu o votar como PMDB, votei, ou seja, eu votei contra. Certo. Mas não vai mais votar contra, votar a favor. Se eu votar contra... Mas não vai votar contra. Isso é uma decisão sempre Não, que te posiciona, vai votar a favor. ouve a bancada. Agora tu vai votar a favor. Não, sai de cima do muro. Sai de cima do muro. Não. Eu fiquei em cima do muro. Não, mas então te posiciona, tu vai votar a favor. Eu já votei a favor e tu sabe disso, e nós conversamos muito em vários encontros. O Lara, por exemplo, Quando o agora Rigoto foi votava governador, te lembra? Precisava do voto para poder. Eu saí da secretaria, voltei para a Assembleia e votei o projeto. E foi um. Agora, isso vai ser uma quem parada... votou a favor, quem votou contra vai ter que votar a favor. Essa é uma parada difícil. Agora, ele se ele quiser granjear lá, né, votos, ele tem que dialogar com o PMDB. Mas ele tem que dialogar com o PMDB. Essa prorrogação essa questão do CM contraria todo o discurso dele, né? Do Leite? É. Não, o Leite sempre disse que ia pedir a prorrogação. Ele sempre disse Mas isso. você disse que ia baixar impostos? Não, mas ele disse que ia pedir a prorrogação. Ele sempre disse isso. Diga-se bem da verdade. Não, ele sempre falou isso. Ele foi transparente no sentido de que ele solicitaria a prorrogação das alíquotas por 2 anos. Na bancada, inclusive, se discutiu a própria desconformidade com o regime de recuperação fiscal, que prevê por 3 anos. Então, acho que seria necessário também um alinhamento nesse sentido. Tá? Mas justiça seja feita, o governador Leite sempre deixou claro, após os 2 anos, ele fez uma apologia da redução da carga tributária, da competitividade, de incentivar o desenvolvimento. Ele teve um discurso... O próprio Jair Jorge era a favor, mas com gatilho para reduzir quando necessário. O Eduardo teve um discurso muito desenvolvimentista, né, e muito focado no estímulo ao setor produtivo, que é muito importante, né, e fez muitas promessas também, muitas promessas para os servidores, né, visitou categorias, né. Então, eu acho que é um momento importante, né, da gente... Nós temos uma lei que nós aprovamos na Assembleia que retira o chamado imposto de fronteira, que atinge muito as micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Eu fui um autor desse projeto de lei, esse projeto de lei foi sancionado, foi promulgado, na verdade, pelo Pedro Westphalen, quando o Pedro era presidente da Assembleia, porque ele foi para o governo, o governo o governo não quis vetar,
venceu o prazo da sanção Foi aprovado. e voltou para a Assembleia e foi promulgado na Assembleia Legislativa. E é lei e não houve ainda nenhuma ação de arguição de inconstitucionalidade vencedora, ou seja, existe a lei. E eu disse para o Eduardo, se tu começar a fazer a aplicação da redução gradual dessa diferença da alíquota, que é a alíquota entre estados, a nossa de 12% para 4%, essa diferença que é 6%, agora é 7%. E se tu começar a fazer a diminuição para as micro e pequenas empresas, precisa considerar também uma bitributação, porque quem é micro e pequena empresa está aderindo ao Simples. Sim. Todas elas praticamente têm adesão ao Simples. Então tu paga lá aquilo que seria, né, os impostos de ser micro e pequena empresa conforme a tua faixa de faturamento. Se tu fizer isso, por que tu tem que pagar também na entrada de um produto de fora? Tu tem que pagar esse diferencial de alíquota. Isso é uma injustiça. Então, se ele fizer isso, ele começa a beneficiar 90% das empresas do estado do Rio Grande do Sul. Tem um baixo impacto na receita. Beneficiando, fazer justiça. Perdão, o termo certo é esse. Eu corrijo quanto a tua palavra. Ele faz justiça. Se ele fizer isso, Thiago... É fantástico. Aí ele pode começar a criar um ambiente, entendeu? Olha, eu por aqui mantenho, por aqui eu vou gradualmente retirando. Exato. Aí, até parece que vai ser simples, né? Só acrescentando esse detalhe. Até parece. Não, simples não é, nunca foi. Chumbo grosso. As pequenas empresas, elas têm um baixíssimo impacto na receita e um alto impacto no emprego. Tá? Então, assim, se você tiver essa sensibilidade de fazer uma redução gradual no imposto de fronteira, que tem um impacto enorme em milhares e milhares de micro e pequenas empresas, em cadeias produtivas, né? Isso gera pouca renúncia de receita, mas ao mesmo tempo gera um estímulo enorme no setor produtivo e principalmente na geração de emprego. Paulo Sérgio, esta eleição colocou a classe política em alerta na forma como se faz política nesse país. José Scipione, lá de São Leopoldo. Perfeito. Eu não sei o que ele está se referindo, porque vocês acham que a barganha de cargos não vai continuar? Não. Mas Vocês não acham que a conquista de votos do parlamento não vai continuar? Olha só, Paulo, o que eu queria, sobre aquele aquela outra manifestação do nosso telespectador. O que você falou agora sobre as mudanças da política. Não se discutiu muito programa, porque não era a essência de toda essa massa que foi para a rua, tia. A essência disso, eu vou lhe dizer, eram os valores da vida, da família, da moral, da propriedade. Entendeu? Esses eram, e era isso que estava em jogo. Chega de roubalheira, certo? O Lula, meu amigo, está preso. O Zé Disseu está preso. O Palote está preso. E inúmeros. Vai falar no Sim, mas tudo bem. Mas ele falou do PT. Ele falou do PT. Então, essas pessoas têm que entender o seguinte. Puxa a brasa pro seu preso. A democracia é feita pelos eleitores. E aquele poste não teve a dignidade. Faltou, inclusive, a dignidade, a postura ético-moral de chegar e dizer o que outros disseram. Era o meu adversário, agora é o meu presidente. Por quê? Porque não interessa, precisa dividir, precisa criar o antagonismo. E chega. A população disse, olha, eu não aguento mais isso. Bem colocado. O que eu acho, uma vantagem... Cada um tem os seus presos, né? O MDB tem os seus presos, o PP tem os seus presos, o PTB tem os seus presos. Não podemos esquecer do que eu acho assim... Não pode ter preso de preferência, Nesse momento, o Bolsonaro leva uma vantagem. Mas tem um almirante preso. Sim, ótimo. 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 Entendeu? Ótimo. Sabe por que é ótimo, Paulo? Preso, não. né? Sabe por que é ótimo? Está com tornozeleira. Sabe por que é ótimo? Porque mostra que a justiça vai a qualquer um. Vai a almirante, vai a general, vai a brigadeiro, ex-presidente. Vai a qualquer um. E é assim que tem que ser. Sim, Alvozinho. Não, eu acho que o Bolsonaro conseguiu chegar, neste momento, de pós-eleição, sem compromisso sem dever nada para ninguém. Sem dever nada para ninguém. Isso aí. Isso aí é uma grande vantagem que ele está. Ele está livre para fazer. Se ele tem oportunidade de escolher quem ele quiser, porque não se comprometeu com ninguém. Né? E ele está quieto, trabalhando nessa linha. Quer dizer, aquele velho compromisso, aquela prisão que todos
ficavam logo depois de eleitos, que eles tinham obrigação de cumprir lá com o seu Sarney, com o seu... Aqui no Rio Grande do Sul tem uma revolta muito grande, hein? Que ele botou um colorado lá de ministro-chefe da Casa Civil. Já começou bem. Ele é palmeirense e botafoguense, já começou bem. O Onyx com aquela tatuagem de escudo do Internacional. Ô, Sérgio, deixa eu só te colocar um outro lado da minha percepção, tá? Que é diferente da tua, que é normal. Tá? Eu acho que nunca alguém se comprometeu tanto do que o Bolsonaro. O que ele disse... Os políticos? Exatamente. O que ele disse que ele vai fazer para aprovar os projetos que ele quer, não vai ter costura política. Isso sempre foi feito. Não existe. Mas espera um pouquinho. É o compromisso dele. Mas o compromisso dele é esse. Então dizer que ele não está comprometido, mais do que ninguém. Nesse sentido, é mais profundo do que um programa de governo. O Onyx vai ter que fazer, não ele. Ele vai dar para o Onyx essa missão. Agora é uma turminha aí, Paulo. É uma turminha. Tu pega ali o Guedes, o Onyx, né? Tu pega o Mourão, que tá mais... O Heleno, o general Heleno. Tu pega tudo... Esses caras, quando pegam o Latinha, barbaridade. Boa noite, Paulo Sérgio. Eu quero saber o que o general Heleno vai fazer com a nação indígena, que ele disse que estava sendo criada na Amazônia. Vamos ver. Ele brigou lá com o Lula na época e foi afastado em função disso. Boa noite, Paulo Sérgio. Gostaria de dar um grande abraço, parabéns para o Frederico Antunes pela conquista de mais um mandato. Mas o susto foi grande, Frederico. Parece que foi ontem que eu te vi, aquele jovenzinho, chegar da fronteira, com a pastinha preta, andando atrás do Esperoto na Farsul. O Eduardo Cloi. Eu sabia que tu andava atrás do Esperoto, mas não com pastinha preta. Tu tinha uma pastinha preta? Ontem ou hoje. Deve ser uma leva-tudo. Eu não me lembro. Eu já uso mochila. Mas deixa eu dizer, ontem eu estava falando, lembrando do nosso querido Esperoto. Que olha... como foi bom conviver com ele durante todo esse tempo. Antes até, quando eu era vereador e antes como presidente, fui secretário da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, depois membro do Sindicato Rural e como estudante, enfim, de agronomia, convivi com o Esperoto quando ele era vice-presidente da CNA. Não, tesoureiro da Farsul. Sim, vice-presidente da CNA. E era vice-presidente. Era vice. Ele foi diretor da... Ganhou do Regis depois da eleição. E depois que ele ganhou do sócio dele. Quando ele era tesoureiro... O Regis era sócio dele. Quando ele era tesoureiro, era vice também. Ele era diretor da CNA. Diretor da CNA. E isso foi, eu já te digo, isso foi em 1990. 1990. Fiz um debate na TV Guaíba entre ele e o Regis. Só contando uma história. Foi depois. Vamos agora ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro Raul José Ferreira Dias, mas saiu dessa eleição queimadinho do sol, né, Vai fazer a campanha andando na rua sem chapéu. É que eu tô ajudando lá a minha moça bonita, de vez em quando eu cuido de algumas coisas ali fora. Só não me apaixonou pelas mulheres aqui, daqui a pouco vou ter que mandar um beijo pra Mas ela tá Santa Laurinha. Não, eu sei que ela está nos assistindo. Eu sei que ela está nos assistindo. Mas, Paulo, hoje eu queria deixar um abraço grande para alguns amigos que nos acompanharam muito tempo, certo? De toda essa batalha que nós entramos. Eu queria deixar um abraço ao César Canarim, a Vera Ritter, a Ângela Frides, ao Ricardo Fux. O Ricardo Fux é um dos maiores fotógrafos que eu conheço do Rio Grande do Sul, esportivos. Ele fez agora um trabalho nessa área do jet ski, inclusive internacionalmente, que é sensacional. E por falar em jet ski, eu queria aproveitar a todos, inclusive os nossos telespectadores, e convidá-los para no dia 10 e 11 de novembro próximo, nós teremos o encerramento do Campeonato Gaúcho de Jet Ski e mais uma etapa do Sul-Americano. Será ali em Guaíba, então todo mundo aqui, inclusive da capital, poderá atravessar. Eu vou assistir lá da casa do Antônio Sartori, que tem uma vista esplendorosa no Guaíba. Tu sabe na que frente do Veleiros. Há 20 anos atrás, eu fui vice-campeão gaúcho de jet ski. Olha só. Tá? Dando de pau na cruzada 18 e eu já com mais de 50. Não, e foi um grande figura do automobilismo também, o Sartori. E nesse ponto, a Andréia, minha moça bonita, ela foi campeã gaúcha, campeã sul-brasileira, campeã sul-americana, foi dama do esporte em 2000,
Uau! E hoje é a diretora jurídica da associação e diretora de prova. Então, ela que manda com aquela bandeirola dela lá. Photoshop. Entendeu? Aquela Daqui bandeira a pouco eu vou achar que ela que tinha que se candidatar com tudo isso. E por que não? Olha, fica a dica. Olha aí, Andréia. Paulo Sérgio, cuidado, brigadeiro, pois a Melchiona vem ao programa novamente e vai acabar com ele, Eduardo de Cachoeira. Apanhaste o Melchiona aqui, não? Antônio Sartori, seu ponto final. Olha, Paulo Sérgio, essas eleições foram uma muito conturbada, muita emocionalidade, muito envolvimento. Como você citou, nós, da segunda-feira, quando terminou o primeiro turno, nós formamos um grupo, Brasil, preocupados com o que estava acontecendo no Brasil, sendo um ponto de encontro, de troca de informações. Convidei um grupo restrito de 150 amigos, 125 concordaram, e esse grupo ficou bem claro que o objetivo dele era discutir o que estava acontecendo com o Brasil como troca de informações. Participação de pessoas muito importantes que botaram a sua opinião, e esse grupo, teoricamente, terminou no domingo e todos foram avisados. O WhatsApp só te permite ou você deleta alguém ou alguém se retira. É muito duro, cria constrangimento. Então eu tenho pedido, deixa uma mensagem e te desliga. Ninguém sai. Eu não vou me desligar. Não, ninguém sai. Não querem que o mundo, que o grupo Brasil tenha continuidade. Isso é civilidade. Olha aqui, o seu jeton de hoje, chazinhos lá para dona Andréia, chazinhos para dona Carol. E a xícara vai junto? Da Sanitas. A xícara vai aí é mais junto? caro. Olha aqui, os chazinhos da Sanitas lá do nosso amigo da Dimed Grifaro, nosso Júlio Motim. E pro Thiago Simon, não sei o nome da tua esposa, Thiago. É a Miriam. Miriam, olha o tamanho da aliança que ela te botou, hein? O tamanho da aliança e o tamanho da desconfiança. É o tamanho do amor. Só para rimar. Só para rimar. Seu ponto final, deputado Thiago Simon. Obrigado, Paulo. Olha, eu queria reforçar o ponto de vista do Antônio Sartori, que foi muito feliz no sentido de realmente... Fizeram as pazes, então? Não, a gente nunca brigou. Quase os dias, de fato. Nunca brigou. É natural, temos pontos Não, divergentes. mas eu realmente captei, ele fez uma interpretação muito lúcida, com mais profundidade, levando justamente, entendendo que a proposta de mudança profunda no modelo político brasileiro, na maneira de fazer política do nosso país, que foi uma ruptura com o sistema, esse, na verdade, representou o maior compromisso do Bolsonaro, que, se Deus quiser, vai iniciar um novo ciclo político do nosso país. E mais, né, realmente eu concordo também com o Brigadeiro, no sentido de que nós tivemos uma certa redução do debate político, né? A gente queria ver um processo muito mais elevado, né? Os senhores que vêm, né, de uma outra cepa, de um outro tempo, né, de grandes debates, mas a gente realmente viu, aquela entrevista no jornal, aquelas coisas ali que não tem sentido, né, tia? Mas a gente vive no nosso país uma guerra ideológica sem precedentes. É uma batalha cultural, né? E nesse sentido, realmente, o Bolsonaro foi um militante e, sem dúvida, conquistou uma grande eleição. Seu jeton aqui. Muito obrigado. Depois que terminar, vai nos Zafre na Panvel e compra, hein? Chá Sanitas. Meu caro Ricardo Alfonsin, seu ponto final. Meu ponto final. Primeiro, falamos no Esperoto, amanhã tem eleição na Farsul, Gedião de candidato. Chapa única. Está de aniversário hoje também. Chapa única e certamente Gedião deverá fazer uma grande gestão, que é uma grande figura, preparadíssimo para o cargo, né? Já vinha de vice do Esperoto. E naquela eleição que tu lembraste do Regis, ele era oposição, ele era vice do Regis. Ele era diretor financeiro do Regis. Não, o presidente era o Regis era candidato. Era o Hugo Júdice Paz, o presidente. Não. Nessa eleição que tu comentasse, o Esperoto e Regis, o Gedião era vice do Regis. Ah, sim, era vice do Regis. Ah, sim, agora entendi. Isso aí. Bom, mas então... E os dois eram diretores boa gestão para diretores do Hugo Júdice Paz. E o meu ainda no ponto final. Dia 7, a semana que vem, quarta-feira, estaremos fazendo um grande evento lá em Brasília, no auditório da UAB, a minha Comissão Nacional de Direito Agrário do Agronegócio, onde já teremos, inclusive... Aliás, conheço quase todos os membros da comissão, hein? Não, isso da Nacional... Teremos da Nacional conheço quase todos. Assim, vieram todos aqui na Expo Inter. O Onyx, lá na Casa da Pampa.
estará o Turra, a Tereza Cristina, que é a presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, estará o Luiz Carlos Reis e o embaixador da China num painel tratando do Brasil de amanhã, comércio internacional, essas coisas todas. Depois trataremos de questões jurídicas o dia todo com o ministro do STJ, vai ser um grande evento, dia 7, e estão abertas as inscrições no site do Conselho Federal da OAB. Chá verde, com lixa aqui, um momento de energia para ti, limão, gengibre e mel, e um verde oliva para ti. Muito bem. Um chá de boldo. O Sérgio está vivendo um momento de glória dele. Todos dois, claro. Temos um novo presidente do Brasil. Governo, né? E os dois estiveram aqui na bancada. O General Mourão mais de uma vez, o Bolsonaro mais de uma vez. O Haddad Estou feliz. Não, o Haddad nunca... Acho que ele nem veio ao Rio Grande, não me lembro. Frederico Antunes. Seu Paulo, olha aqui, ó. Boa noite, Paulo Sérgio. Esse Mercosul é ficção, nunca funcionou. Na hora da eleição, todos aí eram Bolsonaro. Agora nem assumiu e estão criticando o Paulo Guedes. O Brasil vai em frente a despeito do Mercosul, o Júlio de Gravataí. Esse é o ponto final. Porque é um homem envolvido com a fronteira, né? Um grande trabalho em prol dos empresários de fronteira. Eu acredito que o bloco econômico do Sul ele precisa passar por muitas correções. Virar bloco. Chamado Mercosul. Né? Agora, eu acredito que nós não darmos continuidade à ideia de formarmos bloco também nos traz aí um retrocesso. Porque nós temos capacidade de enfrentar aí o mercado, e o Sartori conhece bem, que tem sede da nossa capacidade de produção, proteína animal, grãos, etc. e tal, se fizermos conjuntamente, vinhos, bom, tudo que a gente sabe fazer, que os outros vizinhos nossos sabem fazer, se nós tivermos capacidade de afinar, né, o nosso discurso... Mas, Frederico, mesma coisa, sabe por que a União Europeia funciona? 27 países? Porque a Argentina está aqui. Esse Sartori tem outro por dentro. Foi bom, hein? Eu se digo isso, Sabe o que é? Eu sou vizinho dos caras, eu não posso falar Isso que ele é colorado, ele diz. Isso que ele é colorado, ele é colorado e está enchendo a bola dos argentinos. Está indo contra os com a argentinos. declaração daquele padre lá, por acaso eu serei Eu traiçoneiro. Mas agradecer, Paulo Sérgio, primeiro estar junto com vocês aqui mais uma vez, e agradecer a honra que foi receber a notícia de ser agraciado com o troféu Líderes Vencedores, junto com o meu amigo e senador Pedro Simão, né? Pai do Thiago Simão. Dia 8. Né? Quem é que estava no júri? Paulo Sérgio. Também. Então, pela terceira vez, vou ter essa honraria. Está aqui. Meu amigo, o seu Geton. Aniversaria hoje. Thiago Simo, Gedeão Silveira Pereira, presidente da Farsul, Diego Maradona, aniversário junto, a desembargadora Ana Luísa Raineck Cruz, a desembargadora Salim Gonçalves, o Aldacir Oliboni, o Domício Torres, o juiz João Batista Costa Saraiva, o juiz general está na moda, agora em Milico, né? Estão na moda, Walter Schilling, nosso colega, o Marco Zani, o Cláudio Sebenello, de aniversário, Eduardo Fernandes, a Zenóbia Taborda, que é tua vizinha lá no... Olha aqui, ó, não para de o pessoal passar o WhatsApp aqui. Saião, um abraço, Saião. Participou do grupo Brasil, mais um que está ouvindo aqui. A Neuza Canabarro, um grande abraço a ela e ao governador, e o nosso querido e eterno governador, que, obviamente... rompeu, né, no Rio Grande do Sul tantos paradigmas aí, tanto como prefeito como governador. Neuza Canabarro de aniversário. Alda Maria de Oliveira, o Adelmo Marquesi, Cláudio Zap, nosso colega lá de Santa Maria. Obrigado, Thiago Silva, pela sua presença aqui. Parabéns de novo pela reeleição. Antônio Sartori, show de bola. Da mesma forma, o brigadeiro Raul José Ferreira Dias, nosso Ricardo Alfonsin e Frederico Antunes. E venham mais, né, no programa. Olha aqui, a frequência dele é muito maior, né? Quando a Vânia me convida, eu venho. Tá bom. Agora vamos com as principais notícias do dia da sua região com os nossos apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre, a cônsul do Esporte Comunitário Nacional. Aliás, rapidamente, Thiago, tu vais ao show do Roger Walker hoje
do Roger Walters hoje no Beira-Rio ou vai na Arena do Grêmio? Não, hoje Ele vai comemorar o aniversário. Tem uma dele. festa particular. E o Sartori, onde é que tu vais hoje? Eu vou para Beira-Rio, casa né? jantar com o amor da minha vida. E o Vascaíno aqui vai aonde? Estarei com a moça bonita. E o Colorado aqui vai aonde? Não sei se vamos lá no Senadinho, não vamos no Senadinho. E o Frederico? Eu vou ficar em casa vendo o jogo. O amor também fica. Obrigado, boa noite e até amanhã Silvia com mais um gremista. Papa Debate. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.